Graça e paz, meus irmãos, tudo bem com vocês? Estamos começando mais um programa Palavra Viva pela Rádio Paz do Vale 95.1 e estamos também hoje encerrando a nossa série falando sobre os pilares da Reforma Protestante, esse tema que nós temos abordado ao longo desses dias, desde semana passada, e hoje eu quero aqui colocar um ponto final, mas em outra oportunidade eu quero retomar esse assunto e olhar esse tema por outra perspectiva, por uma perspectiva ainda mais ampla, histórica, os seus impactos para a nossa vida até os dias atuais. Nós vamos então ouvir a nossa vinheta e iniciar o nosso programa de hoje, que vai tratar aí do último pilar, o último sola da Reforma Protestante, que é o Soli Deo Gloria, ou somente a Deus Glória. Então, vamos ouvir a nossa vinheta. Agora, pela Rádio Paz do Vale 95.1, está no ar o programa Palavra Viva. Muito bem, muito bem. E deixa eu fazer aqui uma indicação para vocês. Você que me acompanha aí pelo YouTube, você pode ver aqui esse livro do Martinho Lutero, chamado Nascido Escravo. Nascido Escravo, que é um livro em resposta a um outro livro escrito por Erasmo de Roterdã. E aqui é como que quase um diálogo, um debate, a qual Lutero faz, levantando algumas questões a respeito da salvação, a respeito da explicação de como entender, de como compreender as questões relacionadas à nossa salvação e a realidade do homem. Esse livro eu li logo que eu entrei no seminário, quando nós começamos a falar sobre soteriologia, falar sobre a doutrina da salvação. Esse foi um livro recomendado pelo meu professor reverendo Gabriel Aquino, que hoje é pastor lá em Santo André. E esse livro é muito relevante. Eu fico aqui, minha dica para vocês de leitura é desse livro Nascido Escravo, do Martinho Lutero, nessa semana aí que nós estamos pensando na Reforma Protestante. Nós vamos ouvir, sem perda de tempo, os nossos patrocinadores e daqui a pouco iremos meditar um pouco falando sobre esse tema tão abrangente e necessário para as nossas vidas. Agradecemos aqui os nossos patrocinadores que têm muito nos ajudado. E também, se você desejar nos ajudar a patrocinar este programa de rádio, anunciando a sua empresa ou nos dando uma oferta voluntária, entre em contato com a gente pelo WhatsApp 12 99192 5941. 12 99192 5941. 12 99192 5941. Ou nos envie uma oferta pelo Pix 12 99192 5941. 12 99192 5941. 12 99192 5941. Agradecemos aqui o Pinda Baterias, situado na Avenida Dr. Fonte Júnior, 1149. Maria Áurea, Pindamonhangaba, São Paulo. Telefone 12 3648 8135 ou 12 99191 3026. Bateria somente para carros a partir de R$ 150 com troca, em até 3 vezes sem juros. Tratar com Neide Ramos ou Cláudio Bueno. Também agradecemos a Mercearia Betel, situado na Rua Bulgária 355, Pazim, Pindamonhangaba, São Paulo. Telefone 12 98896 3701
E atenção lancheiros, produzimos o melhor pão de hambúrguer da cidade. Tratar com Wesley. Agradecemos também a Serralheria Venâncio. Telefone 12 982 22 2300. Tratar com Cláudio Venâncio. Para a confecção de portão basculante, grade, portão de correr, cobertura de policarbonato e toldos. Agradecemos também a Dona Maria Bolos e Salgados, situado à Avenida CTI 205, Bonfim, Taubaté, São Paulo. Telefone 12 3624 2875 ou 12 99230 5387. Facebook e Instagram, Dona Maria Bolos e Salgados. Lá eles possuem bolos decorados, bolos secos, bolos fitness, salgados fritos e assados, doces tradicionais e personalizados e bolos temáticos com pasta americana. Agradecemos aqui também a Gilear e Engenharia, situado na Galeria Barão, Box 14, centro de Pindamonhangaba, São Paulo. Telefone 12 98105 4725. Tratar com Eliel Ferreira para aprovação de projetos, desmembramento e unificação de lote. Muito bem, então, vamos partir para a exposição da Palavra de Deus. Hoje, nesse último pilar, nesse último ponto que nós iremos abordar aqui sobre a Reforma Protestante, esse slogan da Reforma Protestante, nós falamos já aqui sobre o sola Scriptura, sola a fide, sola gratia, solus Christus e hoje falando soli Deo gloria, que são somente as Escrituras, somente a fé, somente a graça, somente Cristo e somente a Deus glória. Esses pilares nós já falamos aqui, mas vale destacar, eles não são pilares que Lutero ou Calvino ou Martin Bucer, outros reformadores da primeira geração desenvolveram. Não, esse slogan, que é como uma resposta ao que veio a ser a Reforma Protestante e com base na pergunta como nós somos salvos ou como nós somos justificados, esse slogan surge a partir da segunda geração dos reformadores, como que uma resposta ao que foi esse evento histórico tão importante, tão fundamental para aquele tempo, que se inicia aí a partir do dia 31 de outubro de 1517 e que vai se desencadear aí ao longo da história. E hoje nós iremos falar desse último assunto que diz respeito à glória somente a Deus. E eu quero então ler com vocês o texto da carta de Paulo aos Romanos, capítulo 11, e nós iremos ler os versos 33 a 36, que é um hino de adoração a Deus, que revela a glória, poder, soberania do nosso Deus. Diz assim o texto: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Porque quem compreendeu o intento do Senhor, ou quem foi seu conselheiro, ou quem lhe deu primeiro a ele para que lhe seja recompensado, porque dele e por ele e para ele são todas as coisas, glória, pois, eternamente a ele. Amém. Esse texto, essa doxologia, esse hino de louvor e adoração, é o encerramento daquilo que Paulo desenvolveu na sua carta aos Romanos, do capítulo 1 ao capítulo 11, que compreende ao aspecto doutrinário de tudo aquilo que ele explicou a respeito do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. E ele conclui as suas palavras louvando a Deus, terminando a sua explicação bíblica, teológica a respeito da nossa salvação, louvando e glorificando ao Deus que é o autor da nossa salvação, Criador dos céus e da terra.
Mas o que nós precisamos aqui entender sobre esse tema? Glória somente a Deus. De acordo com o que nós já observamos aqui ao longo da nossa exposição, havia na igreja medieval essa centralidade nas instituições e no poder dessa instituição. Você tinha uma centralidade, você tinha um aspecto muito centrado naquilo que a igreja fazia. Num olhar muito sobre as autoridades instituídas, o Papa, os concílios, a tradição, as bulas papais, os cultos, a imagens, e tudo que já estava acontecendo naquele período da igreja. E a glória de Deus, evidentemente, estava o que? Ofuscada. A própria ideia de salvação pelas obras, o semi-pelagianismo da Igreja Católica, que tirava o mérito de Deus da nossa salvação e colocava no homem numa espécie de sinergia dessa ajuda humana para ser salvo, etc. Então a glória de Deus, que ele não divide com ninguém, que só pertence a ele, estava o quê? Ofuscada, estava fora de centro. E esse último, então, pilar da reforma protestante vem dizer o quê? Não. Glória somente a Deus. Deus é o autor e o consumador da nossa salvação. Do início ao fim, a glória pertence a Deus. Tudo que nos aconteceu, tudo que acontece a esse homem pecador, deve-se à glória que Deus, deve-se à glória de Deus diante de todos esses fatores. Então, esse pilar faz com que nós nos voltemos a entender que tudo, absolutamente tudo, é para a glória de Deus, é tudo dele, é tudo por ele, é tudo para ele. Não existe nada feito para a nossa glória ou para o nosso louvor, não. Tudo volta-se para ele, ele é o centro de todas as coisas. Tudo orbita ao redor dele, não existe nada sem ele. O próprio texto do Evangelho de João diz que nada do que foi feito sem ele. Ou seja, Deus é o autor, Deus é o mantenedor, que faz com que tudo aconteça, tudo gire, tudo flua nesse mundo que nós pisamos, que nós existimos, que nós vivemos. Diante disso, nós precisamos voltar os nossos olhos para a compreensão disso de maneira ainda mais clara. Então eu quero ler com vocês o texto de Efésios, capítulo 2, os versos de número 1 a 10, e eu quero pontuar aqui algumas coisas para nós diante desse fato e o porquê que eu estou dizendo que toda a glória pertence a Deus no que diz respeito à nossa salvação. Primeira verdade que o texto de Efésios, capítulo 2, verso 1 a 3, nos revela é sobre o estado que o homem ou a humanidade estava sem Deus, por sua própria natureza. Observa aí Efésios 2, 1 a 3. E vos vivificou estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Então veja bem, o apóstolo Paulo faz aqui uma descrição universal do estado do homem sem Deus, do estado da humanidade sem Deus. Quem éramos nós? Como nós estávamos? Como nós vivíamos? Como nós pensávamos? Como nós agíamos?
O texto diz, nós estávamos o quê? Mortos. E não estamos aqui tratando de uma morte física. Estamos tratando de uma morte espiritual. O homem sem Deus está morto espiritualmente. Ele está desconectado do mundo espiritual. Ele não consegue entender Deus, ele não consegue ver Deus, ele não consegue se relacionar com Deus, ele está morto. Ele não está doente, ele está morto. O doente sente dor, o doente busca solução num remédio, num médico, num terapeuta, em algum... Não, estamos falando de alguém que está morto, está sem nenhum dos seus sentidos agindo no seu corpo. O próprio texto ainda lá de Romanos, vamos ler, Romanos capítulo 3, versos 9 em diante diz, pois que somos nós mais excelentes? De maneira nenhuma. Pois já dantes demonstramos que tanto judeu como gregos todos estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. A sua garganta é um sepulcro aberto, com a língua tratam enganosamente, peçonha de aspide está debaixo de seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura, os seus pés são ligeiros para derramar sangue, em seus caminhos há destruição e miséria, e não conheceram o caminho da paz, não há temor de Deus diante os seus olhos. Ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz, aos que estão debaixo da lei o diz, para que toda a boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Por isso nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Quem éramos nós sem Deus? Nós éramos escravos dessa natureza pecaminosa, escravos da cultura do mundo, éramos escravos de Satanás, do príncipe da potestade do ar. Quem éramos nós? Nós não éramos nada, estávamos mortos, estávamos na potestade das trevas, como diz Colossenses 1,13. Quem éramos nós? Não éramos nada. Essa é a descrição vívida da realidade que nós éramos. Aí eu pergunto para você, como um homem desse, como um ser humano desse, pode achar que consegue sair disso por si mesmo? E ainda arrogar para si glória, arrogar para si louvor, não tem condições. Tudo que nos aconteceu para a glória de Deus. Não existe mérito em nós. Esse era o nosso estado. Se Deus não viesse ao nosso encontro, nós nunca sairíamos dessa realidade. A segunda verdade que o texto de Efésios 2, 1 a 10 nos revela, nos ensina, é o que Deus fez por nós. Porque esse era o nosso estado, essa era a nossa realidade. Mas então o que Deus fez por mim e fez por você? Olha lá, 4 a 7. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo, para mostrar nos séculos vindouros abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Quem que foi ao meu encontro? Quem que foi ao seu encontro? Quem decidiu me salvar? Quem decidiu te salvar? É Deus. Não foi eu que fui à busca de Deus, foi Deus que foi à minha busca. Eu em mim mesmo não tinha condições, eu estava morto. O que o morto faz? Morto não faz nada. Morto não faz nada, morto não reage. Morto não tem... O que o morto faz? Morto não faz nada. É por isso que a salvação é um presente de Deus, é graça. É favor imerecido. Veja quantas coisas nós entendemos a partir disso. Veja bem, a graça não vem de nós, ela vem de Deus. A fé, para crermos nesse Deus, também não vem de vós, é dom de Deus.
O Cristo que morreu no meu e no seu lugar, ele se doou, ele se entregou para a remissão no meio do seu pecado. Não há remissão do pecado sem derramamento de sangue. Cristo se doa, ele se despe da sua glória, ele se faz homem, ele vem morrer no meu e no seu lugar. O que eu e você fizemos? Não fizemos nada. É graça, é bondade, é misericórdia, isso é evangelho. Aonde está o mérito meu? Aonde está o seu mérito? Porque tem gente que acha que o que salva ele é porque ele vai na igreja, é porque ele dá o dízimo, é porque ele ajuda os pobres e necessitados, é porque ele ora, é porque ele jejua, é porque ele consagra, é porque ele faz alguma coisa que na cabeça dele isso traz glória para si. Não! Você não faz nada, absolutamente nada, se não fosse a intervenção de Deus na sua vida, na sua história. Não tem condições, não tem condições. O que eu e você fizemos? Não fizemos nada. Nós recebemos esse presente de Deus chamado salvação. Deus decidiu me salvar, Deus decidiu te salvar. O plano de Deus para a minha vida e para a sua vida é para a glória dele. Ainda lá, Efésios 1, verso 6 diz: para louvor e glória da sua graça, pelo qual nos fez agradáveis a si no amado. O fim era o quê? Para louvor da sua graça, para louvor da sua glória. Deus decide fazer algo a meu favor e a seu favor. Terceira verdade que eu aprendo nesse texto aqui, e que são considerações para o nosso entendimento a respeito da salvação. Olha lá, versos 8 a 10. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Preste atenção no versículo de número 10. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, não das boas obras, mas para as boas obras. Perceba que você não foi salvo porque você era bonzinho. Deus te achou bonitinho, limpinho, legalzinho. Ah, vou salvar esse aqui. Não, você não foi salvo das boas obras, você foi salvo para as boas obras. Você estava no lamaçal do pecado, você estava lá vivendo em escravidão ao pecado. Deus decide te salvar da sua miséria, dos seus pecados. Diz ainda, como nós lemos anteriormente, que nós estávamos ainda mortos em nossas ofensas e pecados. E Cristo morre sabendo exatamente quem nós éramos, quem nós somos. Nós somos o que? Pecadores, nós somos falhos. Ele faz uma obra em nossas vidas por nós, sabendo exatamente quem nós éramos, quem nós somos. E aí ele faz isso para o quê? Para um fim, para as boas obras, as quais Deus preparou para que nós andássemos nela. Perceba que nós somos alcançados pela graça de Deus, pela bondade de Deus, pela misericórdia de Deus, para as boas obras, as quais o quê? Deus previamente preparou para que nós andássemos. Deixa eu tentar explicar isso para você. Quando você, hoje, na sua vida cristã, procura ter uma vida de santidade, de temor, de tremor diante a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, diante a pessoa de Deus. Quando você hoje procura ter uma vida a agradar a esse Deus, com a sua vida, com suas obras, você não faz isso por sua própria vontade. Você faz isso porque Deus previamente as antecipou, porque Deus previamente preparou para que você vivesse assim. Nem as nossas obras, nem aquilo que nós fazemos de bom é mérito nosso, é Deus que previamente antecipou o nosso caminhar.
É Deus que previamente decidiu que nós deveríamos viver para a sua glória, para o seu louvor, para a sua adoração. Ou seja, aonde está a glória humana? Onde está a jactância? Onde está o orgulho? Onde está a soberba? Sumiu. É tudo para a glória de Deus. Tudo é para a glória de Deus. A minha vida, a sua vida, o meu deitar, o meu levantar, tudo é para a glória de Deus. Reflete a glória de Deus. Quando você levanta pela manhã, você vê o sol raiar, o canto dos pássaros. Quando você vai lá fazer a sua higiene pessoal, quando você come, quando você bebe, tudo é para a glória de Deus. Tudo é para a glória de Deus, porque o que seria de mim, o que seria de você se não fosse a misericórdia e graça de Deus? Nós temos motivo de sobra para viver uma vida para a glória de Deus. Deus nos criou para a sua glória, para o seu louvor, para a sua adoração, e nós precisamos entender isso. Não é glória para mim, não é glória para você, é glória para Ele. É glória para Ele, é louvor para Ele. Que nós possamos entender isso. Que o Espírito Santo possa abrir o nosso entendimento para viver uma vida para a glória de Deus. Viver uma vida de adoração constante, de quebrantamento a esse Deus Criador dos céus e da terra, merecedor de honra, merecedor de glória, merecedor de louvor. Que Deus abençoe vocês. Que Deus possa nos dar uma boa noite na sua presença, e amanhã estaremos de volta aqui para mais um programa Palavra Viva, se Deus assim nos permitir. Deus abençoe vocês e até amanhã.